Hoje é domingo e eu e você estamos aqui na Record Américas para conversar a respeito do assunto que eu particularmente, na verdade, 2 assuntos que eu mais gosto, talvez 3. Por quê? Eu sou advogada de imigração e o meu trabalho é trazer aqui no Conexão Imigração USA informações relacionadas a nutrir o sonho americano de brasileiros que, assim como eu, sonham em desbravar esse Wild West de possibilidades aqui nos Estados Unidos. Mas, como boa carioca gonçalense, a gente quer comer e beber enquanto a gente está desbravando esse sonho. E eu vou dizer que uma das partes mais difíceis de migrar para os Estados Unidos é essa conexão que a comida da gente tem com a nossa família, a nossa identidade. E já são 23 anos de Estados Unidos, mais tempo de contato com o país. E é por isso que hoje eu tenho muito orgulho de trazer para bater um papo com a gente aqui uma pessoa que tem um braço, uma influência fundamental em diminuir um pouco da nossa saudade. Sérgio Vecchiato da Bave. Sérgio, seja bem-vindo ao Conexão Imigração. Muito obrigado. Olha, vamos chegar ao que interessa. Você é um brasileiro que faz a diferença na vida dos brasileiros aqui nos Estados Unidos. E por mais motivos do que você imagina. Porque você é responsável por propiciar a presença de marcas de comida e bebida deliciosa que fazem parte da nossa identidade como brasileiros aqui. Mas antes da gente falar dessa guinada, né, comercial que você teve, como que nasceu essa vontade de Sérgio Vecchiato, pessoa, olhar para os Estados Unidos e falar, eu acho que eu tenho uma parte da minha história que pertence lá. Como que isso aconteceu? A história, como todo mundo, né? A gente sempre, quando começa aquela primeira vinda para cá, em 98, a cabeça abre, né? Os horizontes se expandem e a gente começa a enxergar oportunidades que até então não conheciam, era do nosso dia a dia no Brasil, né? Então, agora que você cai aqui dentro e enxerga isso tudo, eu falei, ainda vamos morar aqui, né? Falei, né? Tava começando na época do namoro ainda, com a esposa, tudo. Falei, ainda vou vir para cá e nós vamos fazer disso um grande negócio. De fato, naquela época a gente já começou a fazer alguma coisa de importação, com produtos que não existiam no Brasil, especificamente geladeiras side-by-side, TVs de tubo, de grande polegada. Mas isso acabou não evoluindo, porque tinha aquela oscilação de câmbio doida, e a gente acabou voltando para o mercado corporativo. E até que isso foi amadurecendo. Em 2014, a gente resolveu que agora era a hora, já com filhos, né? A proposta da gente estar fazendo algo especial para poder garantir um futuro brilhante para os filhos. E falamos, vamos montar um projeto a partir disso em 2014. Para 2016 a gente já estava com isso montado, começamos a prospectar as companhias que a gente entendia que tinha alguma relevância. A proposta sempre foi oferecer um pouco da experiência brasileira para o mundo, de forma geral. Aqueles produtos que tivessem uma aderência global, que não ficasse muito vinculado ao mercado da saudade. A gente queria que também atendesse aos brasileiros que estivessem aqui com aquela saudade doida de produtos e sabores, né, do país, mas também que tivesse alguma relevância e uma consistência para o mercado global. Foi aí que a gente desenhou um modelo de negócio e começamos a desenvolver isso e trazer grandes companhias para poder estar junto nesse projeto. E Sérgio, o que você falou do mercado de saudade, você falou de tanta coisa que eu estou tentando aqui estruturar. O que é mais importante a gente abordar? Por que eu falo disso? Como advogada de imigração, muita gente me procura com um sonho empresarial, o sonho de um negócio nos Estados Unidos, e tem aquela percepção de que todo negócio nos Estados Unidos dá dinheiro e é fácil e as portas se abrem. E uma das grandes, a não ser no meu negócio, eu como advogado de imigração não tenho nada para vender para um americano. Ele já tem o que o meu cliente almeja. Mas todos os outros provedores de serviço precisam entender que o mercado aqui nos Estados Unidos é grande porque ele engloba mais do que só o brasileiro que está aqui. E você teve essa visão, porque você falou, eu não quero ficar limitado ao mercado de saudade. O que é o mercado de saudade para quem está assistindo a gente e não conhece? A gente brinca e fala que o mercado da saudade está muito vinculado àquela paçoquinha que ele tem a vontade de comer. Eu preciso comer o feijão da marca tal que eu comia no Brasil em determinado momento. Isso é muito vinculado à particularidade regional, a sabores como uma farofa.
um produto extremamente brasileiro e que qualquer público global do mundo todo que põe na boca é uma sensação muito estranha, diferente. Não tem aderência, não dá match. Então, esse é o tipo de comentário que a gente fala. Esse é um produto da saudade, do mercado da saudade. Você vê muita gente nos mercados brasileiros, você encontra marcas específicas da vovó. O sabonete daquela da década de 70, né? Esse realmente é o mercado da saudade. Os produtos e sabores em que um público hispano, um público americano experimenta e fala, oh meu Deus, o que é isso? Eu adorei. O que aconteceu muito agora? Você vai pegar o grande boom nos Estados Unidos, são steakhouses. O estilo brasileiro de servir carne. Né? Hoje explode, o país inteiro abrindo restaurantes, é um volume assustador, cresce numa velocidade maluca, mas de novo, quem está fazendo isso na maioria da parte disso? Claro, tem um outro brasileiro fazendo isso acontecer, mas são enormes grupos financeiros como o Fogo de Chão, por exemplo, operações de 1 bilhão na Bolsa de Valores, quer dizer, é muito dinheiro envolvido nessa experiência brasileira, não é mais daquilo mercado da saudade, como eu disse. Você falou da Fogo de Chão, e eu nunca vou me esquecer de uma experiência que eu tive na Fogo de Chão, que eu perguntei pro garçom se tinha coração. Ele falou que não. Isso. E eu falei, mas... Na verdade, foi numa Texas de Brasil. Sim. E aí eu falei, mas como que você não tem coração? Né? E isso foi no Tennessee. Sim. Isso aqui é uma churrascaria brasileira. Não tem coração? Ele falou, nós não somos uma churrascaria brasileira. Nós somos uma experiência brasileira num restaurante americano. E ali... Eu falei, opa, ele falou isso pra... Como assim? Você já entendeu que é o recado. Aí você entendeu o recado. Mas é importante a gente diferenciar, destrinchar essa realidade, porque o grande potencial do mercado americano, e eu já estou aqui há 23 anos, eu vim a primeira vez para os Estados Unidos em 1996, e eu me lembro, meu pai morou em Newark, né? E você ia nas lojas, você ficava feliz quando você via uma determinada marca de Guaraná que nem existe no Brasil. E você não queria nem saber o sabor, se era bom ou ruim. Era uma conexão que você tinha com, né, a sua família, a sua história, o seu heritage. Mas hoje em dia, quando eu vejo, por exemplo, a explosão do pão de queijo, eu fico tão emocionada quando eu vejo algo que é inerentemente brasileiro, mas que ele está entrando no mercado americano e com uma roupagem americana, porque ali eu sei que ele vai dar certo, ali eu sei que a coisa vai... Né? Eu acho que essa é uma grande lição de empreendedorismo para o brasileiro que está assistindo Conexão Imigração USA aqui nos Estados Unidos ou fora. A chave do sucesso é você vender pro mercado americano e não pro mercado de brasileiros nos Estados Unidos. O mercado brasileiro ele vai pegar carona nisso, mas ele não está ali, a gente quer naquela curva de ascensão de buscar um volume, você não consegue encontrar nesse segmento nichado que é só o brasileiro. Então, esse país ele tem infinitas oportunidades, mas tanto quanto oportunidade tem desafios, Sim. Você sabe disso. E a gente tem que entender de que forma a gente consegue chegar nesse mercado, consegue cobrir. A solução é maior, tem mais importância do que o produto em si. Para vender álcool nesse país, por exemplo, a gente se destaca com venda de cachaças, cervejas, com grandes marcas, grandes produtores. O desafio não é ter o produto, o desafio é conseguir estar em 35 estados com a complexidade da legislação que existe, a quantidade de seguros, liabilities. É uma infinidade de documentos, é uma infinidade de processos, de licenças, um custo extremamente... Quando alguém está sentando e viajando para cá, passeando e vendo uma garrafa de cachaça está custando muito caro aqui, eu vou ganhar dinheiro com isso. Não entende que por trás disso tem uma bagagem gigantesca de custos e estrutura por trás disso. Então, isso que a gente se preocupa muito em mostrar. Não adianta se iludir. Para você estar fazendo aqui, ter o seu espaço, você tem que entender e jogar a regra do jogo. Sem dúvida. Os Estados Unidos é um mercado onde você não está competindo com os melhores do seu estado. Você está competindo com os melhores do mundo. Exato. E aqui você tem que se reinventar mesmo. Eu falo que é a sandalinha da humildade. É verdade. Porque tem várias marcas brasileiras que já tentaram entrar aqui e ao invés de fazer uma deferência, né, a uma empresa como a sua, que tem uma inteligência, né, boots on the ground, já no trabalho de campo, ela tentou entrar falando assim, não, eu sou
X no Brasil e eu vou entrar X nos Estados Unidos. E a coisa não cola. Não funciona. Esse é um exemplo bem específico. As companhias que a gente representa hoje do Brasil aqui nos Estados Unidos, elas são companhias globais, são líderes mundiais, né? Você pode pegar a Anheuser-Busch aqui no Brasil, a Ambev no Brasil, aliás, aqui a Anheuser-Busch nos Estados Unidos, dentro de um grupo, é o maior cervejeiro do planeta, assim como o grupo Petrópolis de Itaibaba, assim. Não interessa você estar aqui. A operação dessa cervejaria aqui com a versão americana não rodou. Não funcionou. Acredito. O modelo de negócio não tem aderência. Você tem que realmente ter uma estratégia diferenciada. Sim. De novo, tem que estar no lugar certo, da forma correta, com a precificação adequada. Com o nome correto. Com o nome correto, exatamente. O nome é impressionante como a gente vê empresas, eu vou falar de brasileiras, porque é nossa clientela, que não fazem uma adequação do nome para o mercado americano, e daí você tem problema de soletrar, você tem o problema até de identificação de marca. Sim, né? Exato. Então é preciso ter mais uma vez, essa humildade para poder entrar aqui e ter sucesso. São bons exemplos. Se você pegar as nossas embalagens brasileiras, de forma geral, você encontra sempre a marca em primeiro plano. Sim. A marca é fundamental no Brasil, né? O Sim. nome do fundador da marca, da mãe dele, né? Você tem milésimos de segundo com uma oportunidade de prateleira gigantesca. Você não dizer o que é o produto, é o primeiro ponto. A marca aqui é a assinatura. O que é o produto é a referência. Então, o que ele resolve. Exato. Né? Então, são propostas de valor diferentes. Você tem que se adequar. O pão de queijo que você estava falando, né? O pão de queijo, o mercado global, o mercado hispano-americano, adora. Se você colocar um pão de queijo grande, lanche, não vende nada para esse novo público. Ele acha que está cru. A massa é muito, muito pesada, chega a tirar. Se você põe as bolinhas de 15, 25 gramas, eles se apaixonam. Então, são tantos detalhes, mas você tem que estudar, tem que entender o mercado para poder crescer junto. E, Sérgio, hoje você é abordado, ou você tem a possibilidade, porque você... a gente, claro, estamos falando aqui de segmentos de indústria, mas tem um determinado... Olha, ele não é flamenguista, então eu não vou poder falar com muito zelo dele, mas você hoje está trabalhando num projeto com um grande nome do futebol brasileiro, que está se aventurando a iniciar um projeto aqui. Você pode falar um pouco mais desse projeto? Sim, pode sim. A gente tem como um parceiro de negócio uma cachaçaria espetacular no Brasil, uma das cachaçarias. Nós trabalhamos sempre com as melhores marcas, porque a experiência, de novo, aqui tem que ser comprovada, validada por pessoas que entendem. E o Ronaldinho Gaúcho agora resolveu fazer esse projeto com a Dom Tapa e lançar uma cachaça especial dele. E uma cachaça muito especial para um projeto global, e a gente vai distribuir isso em todo o país, né? Não só com a rede de distribuidor, mas também com venda direta online, que também é uma complexidade maluca para a parte legal e tal. Então, você vê, isso é muito bom, porque é um brasileiro com milhões e milhões de seguidores, falando do Brasil, se comunicando e entrando num segmento maravilhoso. A cachaça não é comum aqui. Isso é engraçado, né? Porque eles bebem rum, mas eles não bebem cachaça. Sequer eles conseguem pronunciar a cachaça. Eles não conseguem. As pessoas geralmente conhecem a caipirinha, na melhor das possibilidades. Né? Exatamente. Então, esse momento é mágico. Acho que o país ganha com isso. Sem dúvida. Sabe? A gente consegue elevar... todo mundo, todas as cachaçarias vão ganhar com isso, todo mundo ganha com isso. Todos os segmentos de comida, Exato, de produto, o Brasil vai passar a ser reconhecido como um padrão de qualidade. Então esse tipo de ações pra gente é muito legal, é muito legal. E Sérgio, se você pudesse voltar nessa sua jornada de empreendedor nos Estados Unidos, eu vou falar que a sua esposa deu um golpe premeditado do Green Card. Porque quando você falou lá atrás, quando vocês namoravam, a gente veio morar aqui, eu vou ter que fazer esse investimento e casar aqui. Sim. Mas que história incrível, né? De vocês terem criado um negócio de sucesso, uma família de sucesso, mas que com certeza teve percalço. Sim. Aquele Sérgio que veio para cá 8 anos atrás teve que se reinventar, que é a realidade de todo imigrante. Se você tivesse que dar um conselho para aquele Sérgio de 8 anos atrás, que valeria ouro para o Sérgio de hoje, qual seria? Olha, isso é uma vivência importante de falar. Eu contei há pouco que a gente se projetou para isso, montou um plano de negócio, procurou grandes companhias, estruturou tudo. E você tem que se apoiar a alguém aqui. Não adianta, você não tem, ainda mais com essa complexidade de legislação, de tudo que a gente encontra aqui. Então, muito cuidado com quem está aqui. Sim. Muito cuidado, você tem que estar realmente seguro que, primeiro, a pessoa que tem que estar aqui
tem que estar alinhada com os seus princípios. E o segundo, você tem que entender que isso não é o Brasil. As suas variações de expectativas, de jeitinho das coisas fazerem dar certo, isso não funciona. Tem que entender que você saiu do país, você saiu do Brasil, mas o Brasil também tem que sair de você, sabe? Você tem que seguir o by the book, que a gente chama aqui, né? Sem dúvida. Então, uma das principais sugestões que a gente dá, em primeiro lugar, é viva esse mundo. Siga as regras e tente andar do lado de pessoas que estão alinhadas com os seus princípios e aonde você quer chegar. Essa é uma referência que eu sempre coloco. Seja firme. E faça um projeto. Sem dúvida. Não venha na loucura. Isso não funciona. Olha, eu tenho certeza que todos os seus projetos, e principalmente esse agora com o Ronaldinho Gaúcho, vão ser um gol de placa. Ah, com certeza. Foi um prazer estar aqui no Conexão Imigração USA falando de mais uma história de sucesso, de mais um brasileiro que está trazendo uma nova imagem do Brasil para os Estados Unidos e algo que vai favorecer toda a comunidade brasileira, mas sabe o que vai fazer também? Vai alimentar o seu sonho de morar nos Estados Unidos legalmente. Eu sou Renata Castro, advogada de imigração, e no domingo que vem aqui na Record Américas, eu e você temos um encontro marcado no Conexão Imigração USA. Até domingo que vem.